Olá, meus amores, como é que vocês estão? Hoje nós vamos estudar sobre as redes de transportes e comunicações. Vamos lá para mais uma aula? Redes e meios de transportes e de telecomunicações. Basicamente, quando se fala de transporte, expõe-se a movimentação de cargas entre dois pontos diferentes. Assim, o transporte é o fenômeno que consiste em se movimentar cargas que podem ser mercadorias, produtos, insumos e também pessoas, animais e outros seres viventes de um ponto inicial para um destino. Nesse contexto, o transporte possibilita uma infinidade de possibilidades relacionadas aos seus objetivos. Ou seja, nas inúmeras formas de se fazer essa movimentação, o transporte pode se utilizar de vários modelos de meios para alcançar os objetivos. O modal rodoviário é o tipo de transporte mais utilizado no Brasil, em virtude da imensa gama de investimentos que foram realizados na década de 1960 com a implantação da indústria automobilística. Dessa forma, foram realizados grandes investimentos na construção de rodovias ao longo de todas as regiões brasileiras, possibilitando a implantação, crescimento e desenvolvimento do modal no Brasil. Atualmente, o modal possui regulamentação muito complexa e grande, principalmente no tocante aos padrões e normas de conduta dos veículos nas rodovias e cidades, e em razão da grande quantidade de acidentes automobilísticos que acontecem anualmente, deixando marcas muito profundas e afetando a economia do país e causando a morte e invalidez de uma grande quantidade de pessoas. Em relação ao transporte rodoviário, nós vamos ver que ele é usado para a deslocação de pessoas e bens. É o transporte mais utilizado, o mais popular, né? E apresenta algumas vantagens e desvantagens. As vantagens estão na rapidez e autonomia de circulação, transporte porta a porta, ideal para mercadorias com pouco volume e peso e também para viagens de curtas e médias duração. Grande acessibilidade, extensão de redes viárias e a facilidade de circulação. Em relação às desvantagens, nós vamos ter o congestionamento do trânsito, a elevada sinistralidade e número de mortos em acidentes de viação, grande consumo de combustíveis, além do elevado custo das infraestruturas e também o elevado consumo de espaço, além da poluição atmosférica e sonora. Já o transporte aéreo, ele é utilizado para deslocamento de pessoas e mercadorias, somente coisas urgentes como medicamentos, coisas perecíveis como frutas, flores, além de transportar coisas de alto valor, como é o caso de diamantes. Apresenta algumas vantagens, sejam elas a rapidez, a comunidade, a grande segurança e também o aumento da flexibilidade. Já nas desvantagens, nós vamos ter a questão da poluição atmosférica, além da poluição sonora nas zonas próximas aos locais que têm aeroportos. O transporte aquático. Deslocação de pessoas e mercadorias pesadas e volumosas. É um transporte que necessita de portos para a recepção de produtos em bruto ou semi-acabados, que se localizam em áreas urbanas e industriais e dispõem de armazéns. Apresenta algumas vantagens, que é um transporte ideal para o transporte de mercadorias pesadas e volumosas a longas distâncias e a baixos custos, e tem as desvantagens, né, que é lento quando comparado com o restante dos modos de transporte. O transporte ferroviário. As ferrovias surgiram na Inglaterra com a construção e desenvolvimento da máquina a vapor. Eram usadas com a finalidade de transportar passageiros e cargas, com a vantagem do grande volume que é possibilitado ao se fazer esse transporte. O modal ferroviário é um dos mais destacados no conceito de transporte, visto que é um tipo específico de modal, com características próprias de sua atuação e função. A sua importância sempre foi muito destacada, principalmente nos tempos do século XIX e XX. Atualmente, há poucas linhas férreas que fazem o transporte de cargas, principalmente de produtos como minérios, combustíveis, grãos e outros tipos de matérias que são produzidos e transportados em grandes quantidades. O transporte de passageiros praticamente foi extinto, existindo apenas o transporte municipal em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, que utilizam trens para o transporte de pessoas. Além dos trens convencionais, também é utilizado nesse transporte o metrô, que é um tipo de trem que faz o seu deslocamento no subsolo.
em túneis específicos para o seu desempenho. As principais vantagens desse tipo de transporte são a grande capacidade de carga, ou seja, os trens possuem uma capacidade muito grande de volume de cargas no mesmo momento, visto que uma composição de uma locomotiva e vagões chega a transportar quantidades muito grandes de cargas, da ordem de até 1.000 toneladas em cada viagem realizada. É um transporte seguro, causa pequenos impactos ambientais e o consumo de combustível é pequeno devido à proporcionalidade de carga que é transportado. Ou seja, a relação entre volume de carga e o consumo de combustível é pequeno quando observamos o transporte ferroviário comparando com os demais. No entanto, o sistema ferroviário possui algumas desvantagens, que é a questão da baixa velocidade de transporte se comparado com outros tipos e também a pouca flexibilidade nas rotas e na carga. Existe também a necessidade de grandes investimentos na construção de ferrovias e máquinas, a manutenção é cara e também a necessidade de integração com outros modais, visto que o modal ferroviário não consegue sozinho realizar todas as operações de carga, transporte e descargas em todos os produtos possíveis. Há também a impossibilidade de fragmentação de cargas ou transporte de cargas conjugadas na maioria dos casos. Os países desenvolvidos dispõem de boas e densas redes de transportes, muitas estradas, muitas ligações. Os países em desenvolvimento têm redes de transporte pouco densas, incompletas e constituídas por eixos isolados que ligam os portos às principais cidades ou os locais de exploração de matérias-primas. As maiores densidades das redes de transportes encontram-se na Europa Ocidental e Central, América do Norte e Japão. Os transportes e as telecomunicações desempenham um papel muito importante neste mundo onde prevalecem os valores. Estamos vivendo num mundo globalizado. E sem essas redes, principalmente a rede de transporte, fica pouco viável a questão da economia e da sociedade em geral, porque os transportes eles facilitam a mobilidade das pessoas, o comércio de mercadorias, a troca de serviços e também a circulação de informações. Desde sempre, as populações estabeleceram ligações entre si, seja por terra, por rio, por mar. Com o desenvolvimento econômico, criaram-se e organizaram-se redes de transportes. Essas redes, elas são mais ou menos densas. Aqui vocês têm exemplos dos tipos de rede de transporte, seja ela linear, radial, poliocêntrica. A existência das redes de transporte condiciona a vida econômica e social dos países, acentuando as diferenças entre países ricos e pobres. A modernização de transportes permitiu diminuir a distância-tempo. Para além disso, o aumento da rapidez e da capacidade de carga fizeram diminuir a distância versus custos. Essas melhorias contribuíram para melhorar a acessibilidade entre os lugares. Então, vocês já podem entender aí a importância das redes de transporte no nosso dia a dia. Quando se fala em redes e meios de comunicação, nós vemos que o desenvolvimento das telecomunicações possibilitou a comunicação, ou seja, a circulação de informação em relação à distância, som, imagem. Este desenvolvimento está associado à utilização de ondas eletromagnéticas, de cabos e também de satélites. Os principais serviços de telecomunicações são audiovisual, que seja a televisão, a videoconferência, questão da internet, telemóvel, telefax. Então, as redes de comunicações elas são muito densas e muito importantes para as sociedades. Como sabemos, comunicação é a troca de conhecimentos, dados, informações, ideias e capitais. Ela é conseguida com recursos aos meios de comunicação: rádio, telefone, revistas, jornais, telemóvel, telefax, fax, internet, caixas multibanco, televisão, entre outros. Nas telecomunicações, nós temos a transmissão de sinais, imagens, som, mensagens, sejam elas por via elétrica ou eletrônica. Videoconferência, videotelefone, videotexto, telefone, telemóvel, internet, rádio, televisão, fax, entre outros, são exemplos de telecomunicações. As telecomunicações permitem a circulação de informação, dados, capitais, ideias e conhecimentos. Permitem a difusão cultural, permitem o teletrabalho, permitem uniformizar gostos e hábitos de consumo
e permitem também o sucesso das atividades que exigem informação constante e atualizada. Bancos, seguros, investigação científica, segurança, comércio, turismo, transporte, saúde, educação e também indústria. Para um país com as dimensões do Brasil, as telecomunicações são de fundamental importância, considerando-se ainda que no momento atual os fluxos de comunicação a longa distância são responsáveis por uma enorme circulação de informações, concluindo-se que país algum do globo pode prescindir de um eficiente sistema de serviço de transmissão de dados. É importante considerarmos que as redes de comunicações, telecomunicações em geral, elas facilitam o intercâmbio cultural. Esse intercâmbio seja de crenças, de vida, experiência e também as relações econômicas internacionais. As inúmeras possibilidades de comunicação estão na origem do processo de globalização e fazem do mundo uma aldeia global, onde cada vez mais pessoas recebem as mesmas notícias, vê os mesmos filmes, as mesmas publicidades, consome os mesmos alimentos e bebidas, usa as mesmas marcas de roupas. No entanto, existem grandes desigualdades nesse acesso aos meios de comunicação. Não se dá da mesma forma nos países ricos e nos países pobres. Há uma diferença. Na maioria das vezes a gente pode observar no nosso próprio país que essa desigualdade ela vem se acentuando cada vez mais. E então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham conseguido entender direitinho sobre as características das redes de transporte e comunicação. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!